Segunda-feira, 24 de março, nossa primeira edição do dia. E hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá dando o que falar, sabe? O crescimento da indústria eletrônica brasileira. Impressionante. A gente tem dados fresquinhos que mostram um cenário assim, digno de aplausos, com um destaque especial para a produção de ar-condicionado, viu? Pois é um sinal, eu diria, dos tempos, né? Das mudanças que o Brasil e o mundo estão vivendo. Os números são, de fato, de tirar o chapéu. Em 2024, a produção da linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar, cresceu 17%. Os televisores, a linha marrom, 22%. E até os ventiladores, sabe, aqueles tradicionais, tiveram um aumento de 33%. É mesmo. Mas o protagonista da história, sem dúvida, é o ar-condicionado, com uma produção que, pasme, saltou 38%, chegando a 5,9 milhões de unidades. 5,9 milhões. Olha, isso mostra para quem está nos ouvindo o impacto real das mudanças climáticas, a busca por conforto térmico, né? Mas o que me chama atenção é que esse crescimento não se limita só ao ar-condicionado, né? A gente vê números de 2 dígitos em todas as áreas, o que indica um vigor, né, na indústria de eletrodomésticos como um todo. E o total de eletrodomésticos que o Brasil produziu em 2024, prepare-se, 117 milhões de unidades, é muita coisa. Caramba! E as informações que a gente tem indicam que esse é o melhor resultado da indústria eletrônica na última década. Nossa, olha, esse número, 117 milhões, para quem acompanha a economia, ele mostra não só a capacidade produtiva do Brasil, mas também uma demanda interna aquecida, né? É sinal de que as políticas e os fatores que impulsionaram esse crescimento estão, de fato, dando resultado. Mas o dado que mais me deixou, sim, pensativo, sabe? É que o Brasil agora é o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo. Só perde para a China. Caramba! Não é pouca coisa, né? Se a gente considerar o tamanho da indústria chinesa, né, chegar à vice-liderança nesse mercado mostra a força, a competitividade que a indústria brasileira de ar-condicionado alcançou. Para quem quer entender o cenário econômico, isso coloca o Brasil num patamar de destaque, né, nesse nicho. E pelo que as nossas fontes apontam, essa ascensão não foi por acaso, né? É resultado de uma combinação de fatores: políticas industriais do governo, mudanças no comportamento do consumidor, as mudanças climáticas, claro, e estratégias geopolíticas, né? É uma mistura de fatores que se complementam, né? As ações do governo criam um ambiente favorável para a produção, um clima mais quente, aumenta a procura por equipamentos como ar-condicionado, e as estratégias de mercado, né, buscam aproveitar o consumo interno e as oportunidades de exportação. É um cenário complexo, interligado, né, para quem analisa tendências. Falando em políticas industriais, o programa Nova Indústria Brasil parece ser uma peça-chave nessa engrenagem, né? Sim, sim. Para a gente entender o panorama, né, esse programa reúne várias ferramentas importantes, né? A depreciação acelerada, por exemplo, estimula as empresas a modernizar a produção. E as linhas de crédito com a TR, né, a taxa referencial, buscam impulsionar a inovação no setor. E teve também a volta de programas que já existiam e que já tinham dado resultado, né, como o PADIS, a Lei do Bem e a Lei de Informática, que dão incentivos fiscais, né, para áreas específicas da indústria. Exato. Esses programas, né, para quem acompanha as políticas de desenvolvimento, eles já tinham um histórico positivo, né? E a volta deles reforça o apoio do governo à indústria eletrônica e de tecnologia. E a criação da ECD, a Letra de Crédito por Desenvolvimento, né, é um mecanismo financeiro novo, que busca oferecer recursos com juros mais baixos, né, para incentivar os investimentos. E parece que a SCD caiu no gosto do mercado, né? Os primeiros 10 bilhões de reais foram captados rapidinho. Isso indica uma confiança dos investidores no potencial de crescimento do setor, né? Com certeza. Essa captação rápida, né, para quem investe ou acompanha o mercado financeiro, é um sinal de que as empresas estão dispostas a apostar na expansão e na modernização, né, aproveitando as condições favoráveis da ECD. E a gente também viu informações sobre investimentos regionais expressivos, né? Com destaque para o Paraná, Minas Gerais e, claro, a Zona Franca de Manaus. Essa descentralização dos investimentos é importante para o desenvolvimento do setor em nível nacional. É fundamental, né? Para quem observa o desenvolvimento regional, esses investimentos em diferentes estados mostram que o crescimento não está concentrado num único lugar, né? Ele se espalha pelo país, gerando emprego e renda em várias regiões. E a Zona Franca de Manaus, especialmente, tem um papel estratégico nesse contexto. Ah, a Zona Franca de Manaus. As nossas fontes destacam que ela é responsável por nada menos que 100% da produção nacional de ar-condicionado e televisores e por metade dos produtos de informática. É muita coisa. É um polo industrial muito importante para o Brasil, né? E a competitividade dela se mantém, em parte, pelos processos produtivos básicos, os PPBs, né? Para quem não está familiarizado, né, os PPBs são critérios definidos pelo governo para incentivar a produção local e reduzir a dependência de peças importadas, né? Garantindo um certo nível de desenvolvimento tecnológico nacional.
E além das políticas e dos investimentos, né, o mercado interno brasileiro, com mais de 200 milhões de consumidores, com certeza dá um empurrãozinho nesse crescimento da indústria, né? Sem dúvida. Um mercado interno grande com demanda forte dá a escala necessária para as indústrias produzirem em grande quantidade, né? E se tornarem mais competitivas tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Para quem acompanha o varejo, né, essa demanda é um motor fundamental. E a gente não pode esquecer de um fator cada vez mais importante, o clima, né? O aumento da temperatura em várias regiões do Brasil, infelizmente, impulsiona a busca por soluções de conforto térmico, né? Como ar-condicionado e os ventiladores. Verdade. É uma realidade que a gente não pode ignorar, né? As ondas de calor têm se tornado mais frequentes e intensas, né? O que leva as pessoas a investirem em equipamentos que tornem o ambiente mais agradável. Em muitos casos, mais saudável, né? O que antes era visto como um luxo, para muitos está se tornando uma necessidade. Um ponto interessante que as nossas fontes levantam é que a eficiência energética tem sido um fator decisivo na hora da compra, né? Os novos aparelhos estão chegando ao mercado com uma eficiência até 40% maior do que os modelos antigos. Essa preocupação com a eficiência energética é crucial, né? Tanto do ponto de vista econômico, com a redução na conta de luz, né? Quanto do ponto de vista ambiental, com a diminuição do impacto no consumo de recursos naturais. Para quem se preocupa com a sustentabilidade, isso é uma tendência positiva. E o programa Desenrola, né, de renegociação de dívidas, também pode ter ajudado nesse aumento do consumo, né? Permitindo que muitas pessoas limpassem o nome e voltassem a ter acesso ao crédito. Sim, o Desenrola foi uma iniciativa importante para aliviar a situação de muitas famílias, né? E, consequentemente, estimular o consumo de bens duráveis, né? Como os eletrodomésticos. Para quem acompanha a economia, o impacto desse programa é significativo. E olhando para o futuro, né, as informações que a gente tem indicam que o governo também está de olho nas oportunidades no mercado externo, né, buscando expandir as exportações para os países da América Latina. É uma estratégia inteligente, né? Considerando a proximidade com os países vizinhos, né? O Brasil tem vantagens logísticas em relação a outros concorrentes e a negociação para reduzir as barreiras regulatórias é fundamental para facilitar essa expansão das vendas para o exterior. As exportações para países como Colômbia, Chile, Peru, Argentina e Paraguai já estão crescendo, né, embora ainda representem uma parte pequena da produção total. Mas o potencial de crescimento parece ser grande. Fortalecer a presença dos produtos brasileiros na América Latina pode diversificar os mercados, né? E reduzir a dependência do mercado interno. Para quem acompanha as balanças comerciais, essa diversificação é sempre bem-vinda. Mas apesar desse cenário animador, né, as fontes também alertam para alguns desafios que precisam ser superados para garantir a continuidade desse crescimento. A estabilidade econômica, com o controle da inflação e a redução dos juros, é fundamental. Com certeza. Um ambiente macroeconômico estável é essencial para a confiança dos investidores e para manter o poder de compra da população, né? A incerteza fiscal, por exemplo, pode ser um obstáculo para o crescimento sustentável. Para quem acompanha a política econômica, essa é uma questão central. Outro ponto importante é a necessidade de uma estratégia de inserção internacional mais robusta, né, que vá além do mercado interno e da América Latina. O crescimento baseado só no mercado interno pode ter limites a longo prazo, né? É crucial que a indústria brasileira seja capaz de competir no mercado global, né, buscando novos mercados e agregando mais valor tecnológico aos seus produtos. Para quem pensa no futuro da indústria, né, essa é uma prioridade. E tem a questão da inovação tecnológica, né? As nossas fontes nos levam a refletir sobre a real capacidade do Brasil de criar tecnologia de ponta, né? E não apenas montar equipamentos com peças importadas. Esse é um ponto crítico. Para a indústria brasileira se manter competitiva a longo prazo, é imprescindível investir pesado em pesquisa e desenvolvimento, né, para criar tecnologias próprias. A simples montagem, embora seja importante, né, não gera o mesmo valor agregado nem a mesma autonomia tecnológica. Para quem acompanha os avanços tecnológicos, essa é uma área que merece atenção. Então, recapitulando para quem está com a gente, né, a gente vê um cenário promissor, com a indústria eletrônica brasileira crescendo, impulsionada por políticas do governo, uma demanda interna forte, os efeitos das mudanças climáticas e uma aposta nas exportações para a América Latina. Mas para esse crescimento ser duradouro, né, é essencial manter a estabilidade econômica, fortalecer a presença no mercado internacional e principalmente investir em inovação tecnológica. É isso aí. Os números de 2024 são um ótimo ponto de partida, né? Mas o futuro da indústria brasileira vai depender da capacidade de superar esses desafios, né? E de construir uma visão de longo prazo, né? Que inclua a qualificação da mão de obra, investimentos fortes em pesquisa e desenvolvimento e uma atuação estratégica no cenário global, né? Considerando aspectos como a sustentabilidade, a soberania tecnológica e a justiça social, né? Em cadeias de produção cada vez mais complexas e interdependentes. Para quem pensa no futuro do Brasil, né, essas são reflexões importantes. Uma reflexão fundamental
fundamental para a gente encerrar por hoje, né? Quando o Brasil pode garantir que esse momento de crescimento se transforme num desenvolvimento industrial sólido, né? Que traga benefícios para toda a sociedade, né? E seja parte de um contexto mundial de cadeias produtivas tão complexas. Uma pergunta para você levar para casa. Sem dúvida, um ponto crucial para o futuro da nossa indústria. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Legal. Até a próxima.